Graça e paz, amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite em nossas vidas, na vida de nossas famílias e em nossas ações. Quero gravar mais uma mensagem voltada para a família, uma vez que estamos no mês de maio, reconhecido como o mês da família. Já gravei 2 mensagens voltadas para a família nesse mês e quero gravar mais uma agora com o tema Família Feliz e Realizada. Esse é o objetivo de toda família, ser feliz e ser realizadas nos seus objetivos, nos seus sonhos. E para meditar nesse tema, vamos analisar um pouquinho a vida de Zacarias e Isabel, os pais de Sansão. Ele tem muito a nos ensinar sobre realizações na família, ser feliz na família. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, que diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhes por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhes trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, aos quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa.
Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isso o que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Graças a Deus por esse texto que nos incentiva a permanecer firme no Senhor e revela de fato as maravilhas do Senhor. Então eu quero me apropriar desse texto para falar com os amados irmãos, para refletir sobre família feliz e realizada. O verso 13 ao verso 15, Zacarias ele revela muito bem essa realização de Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Então aqui está muito claro o texto dizendo que Zacarias, a sua mulher e toda a sociedade daquela época ficarão felizes com o nascimento de João. Mas, amados, a alegria de uma família é ver os filhos felizes e realizados. Mas para essa realização dos filhos, essa alegria da família em ver os filhos realizados, para isso acontecer é necessário esforço, perseverança, disposição para vencer os obstáculos que surgirão no caminho da felicidade. Tudo tem o seu preço, tudo tem suas lutas, mas tudo tem seus objetivos. E esse texto, como foi falado, ele conta a história de Zacarias, Isabel e o nascimento de João Batista. E vamos compartilhar alguns segredos que permitem uma família ser feliz e realizada, ter seus objetivos alcançados em relação à família. E o primeiro segredo para a felicidade de uma família é viver os mandamentos do Senhor. A família que quer ser feliz e realizada, ela tem como objetivo principal, em primeiro lugar, viver os mandamentos do Senhor. Aqui está o segredo da felicidade de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Eles viviam, o verso 6 e o verso 7, especificamente o verso 6 diz: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Amados, e a verdadeira felicidade é a felicidade alcançada segundo as instruções de Deus. Existem muitos meios de ter felicidade, ser feliz de acordo com o mundo, mas uma falsa alegria, uma falsa felicidade, porque termina em tristeza e dores. Mas em relação a Zacarias foi diferente. A família é feliz e realizada quando seus integrantes são justos aos olhos de Deus. Não é justo aos olhos das pessoas, não é justo de acordo com a sua expectativa, é ser justo aos olhos de Deus. Então, esse é o segredo. Quando vive os preceitos, quando vivemos seus preceitos e mandamentos de tal forma que não acha motivo de repreensão. O texto diz que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e vivia irrepreensivelmente. Viver irrepreensivelmente é viver uma vida que não se acha motivo de repreensão. Eu sei que é um nível alto viver de uma forma que não se acha motivo de ser repreendido. Mas esse é o nosso objetivo: buscar a direção de Deus, buscar o plano de Deus para a família,
buscar o plano de Deus na criação dos filhos. Os filhos buscar os planos de Deus para viver em sociedade e procurar se desviar, recusar, não aceitar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então isso é viver irrepreensivelmente. Se você vive diante das pessoas sob a orientação do Senhor, o texto é muito claro que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus e vivia irrepreensivelmente. Então eles não obedeciam aqui e obedeciam ali. Eles viviam irrepreensivelmente. Ele vivia as Escrituras, ele vivia os mandamentos do Senhor, ele vivia os preceitos de Deus. Então esse é o primeiro segredo para ser feliz diante de Deus, é viver irrepreensivelmente os preceitos de Deus. Então, em primeiro lugar, a família, para ser feliz e realizada, ela precisa viver os mandamentos do Senhor. Em segundo lugar, o segundo segredo para ser feliz e realizados em nossas famílias é orar. Orar por nossas aflições ao Senhor. Então, Zacarias fez isso. O texto, o verso 13 diz: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Então, amados irmãos, as aflições dessa família era a esterilidade de Isabel. Isabel era estéril. Zacarias apresentou a sua angústia ao Senhor. Então essa era uma dificuldade naquele contexto de Zacarias, na época que Zacarias viveu. Uma mulher que não podia ter filho era um desgaste, era mal vista na sociedade, era um desprezo, era um sofrimento muito grande. Isso trazia angústia para a família. Mas Zacarias era justo diante de Deus. Ele vivia todos os preceitos de Deus. E ele entendeu que ele poderia entregar ao Senhor a sua angústia, a sua dor. E Deus, na sua maneira, no seu tempo, iria lhe tirar da aflição, como aconteceu. Zacarias apresentou a sua angústia ao Senhor em oração. E a oração dele foi ouvida e atendida. A tristeza da família transformou-se em alegria. Deus liberta nossa família da angústia e da humilhação, meus amados. Graças a Deus por isso. Isabel, no verso 25, ela expressa essa alegria e ao mesmo tempo ela fala da sua humilhação, para valer de fato como ela estava angustiada e sofria com essa dificuldade. Lá do verso 25 diz: foi isso o que o Senhor me fez. Ele me permitiu ter filho. Ela dizendo: para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Então ela se sentia envergonhada diante das pessoas. Ela se sentia humilhada por ver as mulheres tendo filho e ela não tendo. Isso era angustiante para ela, era motivo de tristeza, era motivo de sofrimento. Mas Zacarias, junto com ela, orava para que Deus o livrasse dessa angústia. Amados, e nós podemos apresentar a nossa angústia, o que está tirando a paz da nossa família, o que está tirando a alegria de nossa família, o que está impedindo a nossa família de ser feliz, e apresentar essa dificuldade ao Senhor, como Zacarias apresentou a sua dificuldade na sua época. Então nós temos dificuldades que impedem uma família ser feliz, os filhos envolvidos nos vícios, a falta de emprego do marido, da esposa, a dificuldade financeira, enfermidades. São tantos os problemas que surgem
na família que impede a gente de ser feliz. Mas essa angústia, essa dor, esse sofrimento é solucionado em oração, apresentando ao Senhor a nossa angústia, a angústia do nosso irmão, a angústia das pessoas que estão próximas de nós. Esse é o privilégio de fazer parte da família cristã, da família de Deus. Essa alegria de reconhecer que temos o Deus que faz milagre, que atende a nossas orações, que é o nosso socorro na tribulação, é o Deus presente na hora da angústia, é o Deus que transforma a nossa angústia em alegria, como aconteceu com João Batista, com Zacarias, o pai de João Batista. Mas em terceiro lugar, terceiro segredo para ser feliz e realizado na família é não duvidar do poder de Deus. A família que não duvida do poder de Deus para resolver os problemas. Então Zacarias, mesmo sendo justo diante de Deus, teve suas fraquezas, como todo ser humano tem. E no momento que foi anunciado pelo Senhor que a sua esposa ia ficar grávida, que ele ia ser pai, ele teve sua dificuldade de acreditar e ele duvidou. No verso 18 diz assim: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. Então Zacarias duvidou do anjo de Deus, porque ele já era idoso. Sua mulher era idosa. Ela já não tinha mais condições naturais de gerar um filho. Mas Deus nos ensina que não devemos duvidar do poder de Deus, da sua capacidade em nos atender, pois o seu poder é grande e suficiente para resolver, é grande o suficiente para resolver o problema de nossa família, seja qual for o problema, independente do problema que for, do tamanho que for, da grandeza que é esse problema. O poder de Deus é maior que os nossos problemas. Amém, meus amados? Deus é maior. Deus, ele tem capacidade. O poder de Deus, ele é capaz, é suficiente para solucionar o problema, para nos tirar da angústia, nos tirar da dor, tirar o impedimento da nossa família ser feliz e realizada. E nós não devemos duvidar, como João duvidou e foi punido, como Zacarias duvidou e foi punido por causa disso. Ele ficou mudo. O anjo disse: olha, porque você não acreditou da boa notícia que eu vim trazer de Deus para você, você vai ficar mudo. E você só vai voltar a falar quando o filho nascer, para você compreender de que o nosso Deus é poderoso para resolver todo tipo de problema. Amém, meus amados? Mas em último lugar, um quarto segredo que eu quero compartilhar com os amados irmãos de como ser feliz e realizado em nossa família é ser fiel às instruções do Senhor. A família que é fiel às instruções do Senhor. Aí no verso 13 e o verso 5, tá aqui: Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Amados, então para ser feliz, não basta apenas apresentar dificuldades ao Senhor. É necessário ser fiel às instruções que o Senhor nos dá. É necessário ser fiel às orientações que o Senhor nos dá para tirar essa angústia do nosso lar. Deus tem em seus meios o poder de Deus e Ele
nos ensina meios para superar as dificuldades e alcançar a felicidade tão almejada em nosso lar, em nossa casa. E Deus anunciou, o anjo de Deus anunciou a gravidez de Isabel, que Zacarias ia ser pai, mas deu toda uma orientação de como do que seria essa criança e de como seria o cuidado com essa criança. Ele era especial. O anjo do Senhor informou o valor da criança para a sociedade. Aquela criança que nasceu de um casal em que tinha a mulher estéril, Deus fez um milagre em abrir a madre, o ventre de Isabel, para o nascimento de João. Mas essa criança ia ser especial para a sociedade, ia ter um valor especial, e deu instrução de como deveria cuidar dela para cumprir a vontade de Deus. Amados, os filhos são presentes de Deus para os pais, para a família. E as crianças, elas vêm a esse mundo sem nenhum conhecimento de mundo, sem nenhum conhecimento de Deus. E os pais são responsáveis para entregar essa criança para ser bem-sucedida na sociedade, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para ser bênção na vida das pessoas. E essa era a tarefa de João Batista, instrumento de Deus para ser bênção na sociedade, para anunciar o nascimento do Messias tão esperado para a nação. E tinha as orientações que João Batista tinha que cumprir no ensinamento, na formação, na criação de João Batista. Então o casal ele deveria dar o nome de João Batista para o menino. Então esse foi uma recomendação de Deus, mandamento de Deus, uma das instruções. Vocês terão um filho e o nome dele será João. Zacarias ficou mudo. E quando foi batizar a criança, quando foi circuncidar a criança, segundo o costume do povo judeu daquela época, quando foi apresentar a criança para Deus, no 8º dia, como era de costume, quiseram dar o nome de Zacarias para o menino. Mas Isabel diz: não, o menino será chamado João. Essa é a vontade de Deus. Estranharam, perguntaram para Zacarias, e ele escreveu, porque não podia falar: o nome do menino será João. Então eles estavam dispostos a cumprir todas as instruções que Deus tinha dado para criar aquela criança, porque aquela criança seria bênção para a nação, seria instrumento de Deus para abençoar o povo. Nossos filhos são bênção de Deus para abençoar a sociedade onde ele é nascido, onde ele vive. E essa responsabilidade está a cargo dos pais. Se eles vão cumprir ou não, aí é com eles, é as consequências dele. Mas os pais não podem se negar a ensinar as verdades para os filhos. Essa criança deveria também não beber vinho, nem bebida afermentada. Ele não deveria se envolver com o álcool, com o vinho, que era tão usado naquela época. Mas essa criança era instrumento de Deus, e no ofício que ele ia exercer, ele não poderia de forma nenhuma beber vinho, nem bebida fermentada. E essa orientação os pais deveriam passar também para a criança.
ele deveria pregar a palavra de Deus. Olha, essa criança também é um pregador da palavra de Deus. Ele vai orientar a nação sobre Deus. Ele vai levar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. João deveria também ser cheio do Espírito Santo. Ele deveria ter intimidade com Deus. Ele deveria ter intimidade com Deus. E tudo isso deveria ser orientado pelos pais daquela criança. João foi bênção de Deus para a sua família e para a nação. João foi escolhido para preparar o caminho para Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa especial. E que bom que essa família foi encontrado por Deus com qualidade, onde pudesse realizar esses mandamentos de Deus com muita responsabilidade. Porque eles eram fiéis e justos diante de Deus e vivia irrepreensivelmente os mandamentos do Senhor. E esse é o segredo, amados irmãos. Eu quero concluir dizendo que Zacarias e Isabel criaram seu filho nos preceitos do Senhor. O filho do casal tornou-se um grande homem de Deus, andando em obediência ao Senhor. E a família se tornou feliz e realizada. Amados, nossa família também pode ser feliz e realizada. O Deus que abençoou Zacarias e Isabel está presente hoje com o mesmo poder para abençoar nossa família. Nós precisamos viver os mandamentos do Senhor, apresentar nossas dificuldades em oração diante de Deus, obedecer às instruções que o Senhor nos dá, viver, não duvidar do poder de Deus, mas crer que Deus pode tudo. Ele é grande, Ele é capaz de nos fazer felizes. Que Deus em Cristo abençoe e que nos ajude a alcançar a felicidade que almejamos para a nossa família, alcançar as realizações que desejamos na nossa família. Que Ele seja o provedor da nossa vitória. Que Cristo seja a base para que nós criemos a nossa família no centro da vontade de Deus. Que Deus em Cristo abençoe.